Boa tarde a todos. Eu queria então dar as boas-vindas a vocês para esse evento do IEA, que hoje, como já está anunciado, vamos ter uma palestra do professor Dalton de Souza Amorim, do Departamento de Biologia. O título está aí, né? E eu queria aproveitar e convidá-los para dois eventos que vão acontecer no IEA. Um daqui uma semana e outro logo em seguida. Os dois eventos estão ligados ao ambiente, como esse aqui também, né? O tema da questão ambiental tem despertado muito interesse na comunidade, tem havido muitas solicitações, e se vocês forem olhar no site do IEA, vocês vão ver lá que aconteceram vários eventos sobre meio ambiente ou relacionado com o meio ambiente. Muitos estão gravados e podem ser revistos, né? Então, na próxima sexta-feira, nós vamos ter uma palestra aqui do professor Jacques Markovic, que o tema é da retórica à métrica em sustentabilidade, ou seja, como que a gente pode estabelecer conceitos objetivos para dizer o que é sustentabilidade. E, para quem não sabe, o professor Markovic foi reitor dessa universidade, né, de 1998 a 2002, é uma pessoa que deu várias contribuições à universidade, especialmente ao nosso campus, responsável por várias coisas que aconteceram aqui. Depois, na segunda-feira, então, hoje é dia 14, né, 21, temos a palestra do professor Markovic. Dia 24, que é uma segunda-feira, nós vamos ter um outro ex-reitor no IEA, o professor Goldenberg agora. E ele vem falar energia no estado de São Paulo e sustentabilidade. Essa é a questão que ele acha que é importante a gente discutir hoje. Então eu pediria a vocês que anotassem nas agendas, que viessem aqui nesses 2 dias e que trouxessem mais alguns colegas, porque acho que são 2 pessoas, assim como o palestrante de hoje, né, que têm dado contribuições notáveis e que a gente deveria prestigiar comparecendo e trazendo os nossos colegas. Tá? Então eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer a disposição do professor Dalton. A gente teve que fazer vários acertos aí para que a palestra acontecesse hoje. Era para ter acontecido, acho que a semana passada, aí teve, enfim, complicações de agenda, e ele foi acertando o calendário dele para poder estar aqui com a gente. Então, queria passar a palavra para o Dalton e vamos aprender um pouco mais hoje sobre esse assunto. Nem se compara porque não fui reitor, né? Vai ser. Muito bem. Então, eu queria agradecer o convite do IEA. Acho que o IEA é um órgão extremamente importante da Universidade de São Paulo, não só por se constituir num fórum de interface entre as disciplinas da própria universidade, portanto, estabelecendo um diálogo entre as pessoas, as instituições dentro do campus, mas também acaba sendo uma janela, uma interface com a sociedade. E, infelizmente, nós não temos muitas alternativas de interface com a sociedade. Então, acho super bacana que a gente tenha essa oportunidade e eu agradeço o convite para estar aqui. Eu trabalho com zoologia, trabalho com insetos e às vezes é difícil explicar o que eu faço para quem não é biólogo. Eu tinha muita dificuldade para explicar para minha avó o que eu fazia no meu mestrado. E 30 anos depois, eu acho que eu me sinto um pouco mais habilitado de levar para um público não técnico na área de zoologia ou na área de biologia a informação sobre essa área de pesquisa e sobre as implicações dela para a sociedade. E eu vou falar basicamente sobre biodiversidade, porque no final das contas zoologia é uma fatia do estudo da biodiversidade. Eu vou falar um pouco sobre a ciência da biodiversidade, um breve histórico do conhecimento nessa área, a complexidade desse campo do conhecimento. E aí, para inserir a discussão do conhecimento da biodiversidade dentro do contexto da sociedade, a gente precisa discutir sobre valor. Tem 3 valores que eu vou falar rapidamente. O valor econômico,
o valor estético e o valor ético. E no final eu vou falar um pouco sobre a geografia das espécies e uma preocupação regional em termos de conservação. Muito bem, a ciência da biodiversidade se chama sistemática. Zoologia é só o nome da sistemática ou de um ramo da sistemática para os animais, mas a área do conhecimento se chama sistemática, às vezes chamada de taxonomia. Alguns autores acham que a taxonomia é mais restrita, mas taxon é um termo que vem do grego, significa agrupamento, cujos elementos são espécies. Nomia não é de nome, mas de regra, norma. Então, taxonomia são as normas para a criação de agrupamentos taxonômicos, que é a mesma coisa que a sistemática, que é a criação de um sistema que organiza a diversidade biológica. Tem muitas ingenuidades sobre a diversidade. Primeiro, muita gente fala, pouca gente realmente entende o que é. A biodiversidade é muito mais complicada, muito maior, muito mais bonita, muito mais difícil de estudar, muito mais antiga e muito mais fragmentada geograficamente do que as pessoas imaginam. A culpa pela falta de conhecimento geral sobre a diversidade, evidentemente, é dos biólogos. Nós não temos sido capazes de mostrar para os não biólogos esses elementos. Eu vou falar um pouquinho sobre biodiversidade e conservação. E dentro da ciência da biodiversidade existe a questão da base de dados, a fonte de informação. Normalmente são as coleções biológicas, os acervos que estão dentro de instituições de pesquisa, às vezes museus, dentro ou fora das universidades, que conservam esses acervos, que é a fonte permanente de referência para toda a ciência da biodiversidade. Mas os museus são também mal compreendidos. Então a gente vai discutir um pouquinho cada um desses aspectos. O conhecimento da biodiversidade é antigo. Não sei se todos sabem que a profissão de taxônomo ou sistemata é a profissão mais antiga da humanidade. No livro do Gênesis, o livro do Gênesis tem duas versões que andam paralelo. Numa delas diz que Adão colocou as espécies em fila e deu nome às espécies. Então, a função de taxônomo é a mais antiga da humanidade. E isso é muito interessante porque diz que nos seus primórdios já havia uma necessidade urgente de reconhecimento e nomeação da diversidade biológica. Sem comunicação, como a gente vai comentar depois, inequívoca sobre a diversidade biológica, a gente não faz nada. Nem sobrevive, nem faz pesquisa. Então, tem um conhecimento pré-clássico grego, Sumita, na Babilônia, depois no período judaico. E quem consolida o conhecimento da biodiversidade como ciência nascente é Aristóteles. Ele não só vai descrever a diversidade, tem um livro que chama Das Partes dos Animais, mas ele vai criar um sistema de agrupamentos baseado em elementos compartilhados. A ontologia do Aristóteles é essencialista, mas as essências estruturam um sistema. E é a base em cima da qual o Linneu, mais para frente, vai construir a classificação moderna. Santo Agostinho, antes de ser santo, lutou, deve ter matado gente, e como soldado ele viajou muito. E ele descobriu que as espécies em diferentes lugares não eram as mesmas. Isso tem uma enorme implicação. Ele precisava, o Santo Agostinho tem algumas coisas muito interessantes, ele precisava explicar a natureza. Claro, dentro dos paradigmas da época. Então ele propõe vários centros de criação, da criação divina da diversidade.
em vez de um único Éden, vários Édens. Ele não foi queimado na fogueira, porque não tinha Inquisição na época. A tese dele não ganhou na tradição da Igreja Católica, mas ele efetivamente estava discutindo a biogeografia ou a geografia das espécies e a origem das espécies. O Linneu, então, já no período iluminista, ele cria um sistema moderno, não só com os agrupamentos, mas com um sistema de nomeação inequívoca das espécies. Ele vai usar o latim como base para a descrição, vai usar termos latinizados para nomeamento das espécies, ele vai propor critérios de criação dos agrupamentos. Então, a ideia de sistema, acho que ela é mais usual na física do que na biologia. A gente deveria ter uma teoria dos sistemas também aplicada à biologia, na formação dos biólogos, mas a gente precisa de um sistema que integre todo o conhecimento da biodiversidade. Por isso que a classificação do Linneu se chamava Sistema Naturae, o sistema da natureza. E depois do Linneu, então, aparece uma sistemática pré-evolutiva. A natureza das espécies ainda não era evolutiva, e com o trabalho do Darwin, do Wallace, a gente vai ter uma sistemática pós-evolutiva. Ou seja, a classificação continua o mesmo sistema, mas a causa ou a natureza das entidades classificadas é a filogenia, é o mecanismo evolutivo. Muito bem. Para que a gente tenha uma ciência bem feita da biodiversidade, a gente precisa descrevê-la. Isso é um longo trabalho. Para que a gente descreva, a gente precisa ter o material em mãos. Para ter o material em mãos, precisa sair do asfalto, sair da calçadinha, ir nos ambientes naturais, coletar, conservar, trazer para o laboratório, organizar e separar os grilos dos gafanhotos, as topeirinhas dos ratinhos, as fabáceas das iucáceas. Então, esse é um longo trabalho de descrição. Mas biologia não descreve só as espécies. Como é que as espécies estão organizadas? A gente não tem uma lista de nomes, incluindo bactéria, fungo, gafanhoto, aves, tudo misturado. Nós precisamos uma lista das espécies existentes em ordem alfabética, é uma inutilidade. Nós precisamos agrupar, porque a diversidade atual é resultado de um processo evolutivo. Então nós vamos fazer com que a classificação reflita as relações de parentesco. Então, a organização do sistema tem um problema subjacente muito complicado. Se eu tenho 3 espécies, A, B e C, B pode ser mais próximo de C, B pode ser mais próximo de A, ou C pode ser mais próximo de A. Para 3 espécies eu tenho 3 alternativas. Para 4 espécies eu tenho 15 alternativas. Para 5 espécies eu tenho 105 alternativas. Para 23 espécies eu tenho 7 milhões de alternativas. 23 espécies é um número ridículo comparado com o tamanho da biodiversidade. Então, a complexidade do problema, do ponto de vista matemático, é gigantesca. Se eu tenho 80 espécies, o número de combinações é maior do que o número de átomos no cosmos. Esse é o tamanho do problema de organizar o conhecimento da biodiversidade, porque não faz sentido botar, evidentemente, um fungo com um mamífero. Nós precisamos agrupar conforme as relações de parentesco. E isso é só uma parte do problema. O sequenciamento de genes exige alinhamento dos genes, e o problema matemático subjacente ao alinhamento é muito mais complexo do que esse, em termos de possibilidades alternativas, e, portanto, a demanda de tempo computacional para a execução das análises é um problema gigantesco. Vai cair em problemas matemáticos insolúveis para um tempo determinado e, portanto, tem mecanismos heurísticos. Então, a construção de um sistema para as milhões de espécies é um problema muito complicado. Mais do que só o reconhecimento de agrupamentos, a gente tem que dar nomes e ter certeza que quando um sujeito no Japão
na Zâmbia, na Nova Zelândia, na Suécia, no Brasil ou no Canadá falam de uma espécie, todo mundo está falando a mesma coisa. Um nome tem que ser dado para a mesma entidade em todos os lugares. E está cheio de problema de sinônimo e de homônimo. Dois nomes diferentes dados para a mesma espécie, as pessoas usam nomes diferentes e, portanto, elas acham que estão falando de coisas diferentes, estão falando a mesma coisa. E homônimos, o mesmo nome é utilizado para duas entidades diferentes e, portanto, você acha que está falando a mesma coisa, está falando de coisas diferentes. É mais fácil ver as implicações de sinônimo e homônimo na polícia. Quando um sujeito comete falsidade ideológica, comete um delito usando o nome de uma outra pessoa, e aí tem todas as confusões. Biologia é igual. Se o sistema não for inequívoco, as conclusões de um trabalho científico sobre as características de uma espécie vão ser interpretadas como aplicáveis a um outro organismo que a pessoa acha que é a mesma coisa, mas não é. E assim por diante. Então, parte do trabalho da taxonomia é gerar um sistema inequívoco, e para 10 parafusos já dá trabalho comunicação inequívoca. Para 400 parafusos já é mais complicado. Uma fábrica de automóveis é mais enrolado ainda o sistema de comunicação para que não dê problema. Mas quando a gente está falando, como a gente vai ver, de alguns milhões de espécies, as coisas são ainda mais complicadas. Muito bem. Qual o tamanho da diversidade biológica? Os biólogos estão mais acostumados com isso. Tem quase 2 milhões de espécies descritas. E tem um número muito maior de espécies por serem descritas, a gente vai ver daqui a pouco. Depois, o que é que originou essa enorme quantidade de espécies? Então, esse é um longo processo envolvendo eventos geológicos, geográficos, ao longo de um período de tempo. A diversidade como um todo, 3,8 bilhões de anos. A gente fala um número, é até difícil ter uma noção mais clara sobre as implicações desses números grandes. 1000, a gente tem ainda alguma dimensão pessoal do que significa 1000. 1 milhão já é meio difícil. Mas a gente fala 3,8 bilhões é um número grande. A carinha atual de floresta, de alguns dos ambientes, ela tem no mínimo 90 milhões de anos. Isso é o começo do Cretáceo, quando as plantas com flores, frutos e sementes começaram a se diversificar e começaram a surgir as florestas modernas. E as espécies atuais, aquilo que a gente chama de espécie, hoje normalmente tem em torno de 1 milhão de anos. Quando eu estava na faculdade, o professor Vasolini falou de uma palestra em que ele dizia da possibilidade, finalmente, de medir a idade das espécies. Eu achei sensacional. Na época ele falou entre 2.000 e 15.000 anos. A ideia dele era ótima, ele conseguiu vender uma ideia, me marcou para sempre, mas o número estava errado. Hoje em dia tem mecanismos de inferência da idade das espécies. Elas variam aí entre 500 mil e 2 milhões de anos. Isso é a mutação do DNA da Terra? A mutação modifica como a espécie é. O surgimento de uma barreira quebra ela em duas. Então, uma coisa é a mudança do sistema, outra coisa é a fragmentação do sistema. Então, esses dois mecanismos evolutivos, mudança e fragmentação, produzem a diversidade como a gente conhece. Então, essa é uma questão extremamente interessante. A mutação é responsável pela mudança, mas não no aumento do número. O aumento do número não é responsável pela mudança, é só pela fragmentação. Então, a combinação produz o que está aí. Esses números são importantes porque vai aparecer daqui a pouco a discussão sobre conservação da diversidade existente. Podemos reflorestar e assim por diante. Muito bem, então a gente vai começar a deixar a questão técnica e a gente vai discutir um pouco
questões das implicações do conhecimento da diversidade para a sociedade. Eu não vou fazer nenhuma discussão aprofundada, não é o objetivo dessa conversa. Eu vou só levantar alguns pontos que têm a ver com a discussão atual, extremamente importante, sobre, por exemplo, o Código Florestal. Eu entendo que tenha um jogo de interesses pesadíssimo, tem bilhões de dólares de interesse, tem interesses de quem vive no campo e tem interesses de grandes aplicadores de mercado que nem conhecem a terra, eles só querem os commodities, né? O dinheiro. Muito bem. A destruição dos ambientes naturais vai provocar problemas de temperatura. Todo mundo sabe que a temperatura nas cidades é muito maior do que no campo. E isso tem um efeito global. Os modelos matemáticos para calcular mudança global de temperatura são extremamente complicados, mas existe uma associação indubitável entre eliminação dos ambientes naturais e aumento de temperatura global. Mas mesmo em termos locais existe não só a temperatura, né, mas umidade, pluviosidade, tem uma série de parâmetros climáticos afetados pela eliminação dos ambientes naturais. A atividade agrícola também é prejudicada, o que é uma contradição. A atividade agrícola demanda mais área, mas à medida que ela destrói ambientes naturais, ela destrói uma parte dos inimigos naturais das pragas da agricultura. Então, como é que resolve? Resolve tuchando inseticida, pesticida, herbicida, um monte de coisas que vão ter outros impactos sobre a própria qualidade do alimento produzido e assim por diante. Já num nível um pouco mais profundo, uma boa parte da indústria farmacêutica sobrevive a partir de compostos descobertos na natureza e depois sintetizados, e isso é uma indústria de bilhões e bilhões de dólares. É até difícil de mencionar o impacto econômico da perda da biodiversidade sobre a indústria farmacêutica. E, claro, isso é descoberto e, portanto, ele tem um efeito futuro. E o que já foi descoberto, mas existe anualmente uma enorme quantidade de produtos que são reconhecidos, testados e depois incorporados. Existe ainda uma enorme diversidade química desconhecida subjacente à diversidade. Mas, na minha opinião, um dos maiores impactos vai ser sobre a água. O professor Tundizi, que foi presidente do CNPq, numa das discussões sobre o Código Florestal, ele falou sobre o impacto da eliminação do Código Florestal e a eliminação de ambientes naturais sobre a questão da água. Não só desaparecem as nascentes, secam os riachos, mas as cidades, né, as unidades conurbadas têm uma demanda cada vez maior de água potável, e isso é feito em reservatórios que são assoreados por conta da eliminação de vegetação de proteção ao longo dos riachos, córregos, riozinhos, rios maiores, lagos, reservatórios. E ele mostrou umas fotos impressionantes de quanta água existia em certos reservatórios e quanto sobrou, nada, depois que a quantidade de sedimentos foi subindo e eliminando a água disponível. Põe uma escala de tempo com crescimento populacional, aumento de temperatura global e eliminação de ambientes naturais, e a gente pode fazer uma conta. Alguém vai pagar a conta. Então, nós estamos discutindo o valor econômico, alguém vai pagar essa conta, ela não vai ser barata, e talvez as pessoas estão ganhando dinheiro com commodity de agricultura agora, elas vão ganhar dinheiro com água depois. Mas eu acho que a sociedade precisa dizer, eu não quero pagar essa conta porque ela é uma conta desnecessária. Desnecessária com algumas providências, embora a discussão seja complexa. Muito bem. Outro valor é o valor estético. Tem gente que acha que o valor estético não é valor nenhum. É uma pena. A vida
ela é muito melhor quando a gente incorpora valores que não são puramente monetários para ter valor estético incorporado à qualidade daquilo que a gente vive. Só que em vez de falar sobre valor estético, eu vou mostrar um pouco aquilo que muita gente não conhece. Não vou nem falar nada. Quantas espécies? Apareceram umas 30 ou 40. Isso é uma raspinha do que existe. E as fotos não são as melhores possíveis, e tem coisas muito mais bonitas que não estão aí. Isso é só um fragmento. Isso devia estar em pôsteres impressos, porque senão tem um jargão na biologia, ninguém conhece ninguém ama o que não conhece. Então, nós precisamos divulgar a beleza das coisas para que as pessoas tenham uma apreciação. Se elas apreciarem, é diferente. Quando a gente põe fogo numa área, ou a gente passa o trator com corrente, milhares e milhares e milhares de indivíduos dessas espécies vão embora. Tem um cálculo de um grupo de pesquisadores ingleses sobre o número de espécies que convivem em um único ambiente. E para uma floresta tropical chuvosa como a do Panamá, eles acreditam que haja 1 milhão de espécies convivendo, fora indivíduos. E eu era docente na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, e eu presidi um congresso brasileiro de zoologia. Então, na semana do congresso, apareceu a imprensa perguntando sobre: professor, qual a espécie mais ameaçada? Eu falei: olha, eu posso te dar o nome de algumas espécies ameaçadas, mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, algumas florestas podem ter 1 milhão de espécies. Quando a área de distribuição dessas espécies acaba, 1 milhão de espécies foi embora, que eu acho que é mais importante do que uma ou outra espécie, por mais espetacular que ela seja. No dia seguinte saiu no jornal: 1 milhão de espécies ameaçadas de extinção. Foi a manchete mais legal que eu já vi sobre conservação da natureza. Esse é o problema. Porque os pequenininhos ninguém conhece, ninguém sabe. O Miquelondeurado é lindo, ele na natureza é maravilhoso. Mas esses também são bacanas, na minha opinião são até mais bonitos, só que ninguém conhece. O departamento de biologia, aqui da faculdade, está propondo a construção de um museu, chamado Museu da Biodiversidade da USP, com um ramo de pesquisa, que basicamente é o que já é feito, não existe previsão de aumento do número de docentes. A gente quer reunir as coleções em um único prédio, reunir os pesquisadores em um único prédio, mas é uma área relativamente pequena em relação à exposição pública, que é dar conhecimento ao público da biodiversidade. E ela é linda, ela é maravilhosa, as pessoas se encantam, tem a dimensão do tempo, os fósseis, os dinossauros, toda a fauna de 50 milhões de anos, ela é muito diferente. Nos Estados Unidos tinha hipopótamo, rinoceronte, na América do Sul tinha mastodonte, né, uns elefantinhos, ursos, preguiça gigante, tudo isso foi embora. As pessoas não têm noção por falta de ferramentas de conversa, de diálogo entre a universidade e o público. Então, o museu tem condições de fazer um trabalho excepcional de extensão universitária, com custo relativamente baixo,
Se a gente pensar no preço de um estádio de futebol e quantas horas por semana ele é utilizado, o preço de um museu como esse é muito menor, com 5, 6 dias de 7 horas por dia, a molecada transitando, etc. Mas a gente tem que mostrar a beleza da biodiversidade para que o público diga, essa área não vai por fogo. Isso ainda está faltando um pouco. O valor ético é um valor muito difícil de ser discutido. Tem um problema na convivência, a maior parte das pessoas mata o bicho, é tudo uma ameaça, é tudo feio, é tudo complicado, elas não conhecem. Ninguém precisa morar no mato, mas a gente precisa quebrar essa ideia de que a biodiversidade, o mato, é uma ameaça. Não só não é, como é particularmente bonito, etc. Existe uma demanda real de sobrevivência da espécie humana. Nós precisamos comer e dormir. E, em alguma medida, nos proteger. Tem os carrapatos das capivaras. Ontem tinha uma notícia no jornal, acharam uma puma, essa leão da montanha, numa garagem, aqui no estado de São Paulo. Então, se deixar, esses bichos comem uns 2 ou 3 aí. A puma não tanto, mas uma onça é capaz de fazer um bom estrago. Então existe uma demanda real humana, mas existe uma demanda artificial, que é esse o problema. Quanto de embalagem nós vamos produzir à custa de ambientes naturais? Tem que fazer papel, tem que fazer tinta, tem que poluir rio, tem que eliminar área para plantar eucalipto. E essa é uma demanda artificial e há uma pergunta sobre o limite. Não tem limite? É isso que a gente está mais ou menos dizendo? Muito bem. Nos cabe matar animais? É uma discussão complicada. Tem sempre 2 lados, 2 extremos pelo menos. No Congresso Brasileiro de Zoologia de Curitiba, 4 anos atrás, o presidente do Congresso recebeu uma mensagem dizendo que o pesquisador que coleta bom é um pesquisador morto. Esse é um extremo, não pode matar nenhum bicho. E no outro extremo pode matar à vontade e não tem princípio ético nenhum. Mas tem um outro nível. É cabível a extinção de populações? Porque, tá bem, nós não vamos extinguir a onça, mas onça não é uma entidade abstrata. Ela existe como um conjunto de indivíduos distribuídos no espaço. Tem onça no México, tem onça na América Central, tem onça na Amazônia, tem onça no Pantanal e na Floresta Atlântica. Nós vamos acabar com as onças da Floresta Atlântica? Só o povo da Amazônia que vai precisar conviver com a onça? Então, está cheio de populações locais, regionais, estaduais, de árvores, de grandes mamíferos, de insetos, e a gente precisa se perguntar em que nível de extinção nós vamos impor. Porque quando a gente elimina uma área de cerrado em Ribeirão Preto, nós estamos eliminando uma população relativamente isolada de cerrado em relação a outros cerrados. E tem extinção de espécie, que é ainda mais complicado. Tem também uma expressão que ficou bastante popular, pelo menos entre os biólogos: extinção é para sempre. De fato, extinção é para sempre, não volta atrás. Não, você pode clonar indivíduos, etc., desde que você tenha uma fonte. Mas se essa espécie se extinguiu, acabou. Não tem essa história de clonar dinossauro, etc., é conversa mole. Mesmo que fosse, ela estaria fora, uma espécie como essa estaria fora do seu ambiente. Aí tem o nível mais complicado, que é a extinção de biomas inteiros, como a gente vai ver agora, áreas de endemismo, não só uma espécie, mas todas as espécies que vivem em um determinado ambiente. Então, para falar um pouquinho dos mapas sobre endemismo, que são esses biomas com composição única, vou falar um pouquinho rapidamente de um projeto do nosso laboratório, que envolveu outros laboratórios no estado de São Paulo,
dentro de um programa da FAPESP chamado Biota. E a gente teve um projeto temático que eu coordenei durante 5 anos. A gente tinha pelo menos 400 mil, não quero chutar um número maior, mas a gente tem pelo menos 400 mil insetos em álcool espetados, em mantas, coletados em diferentes pontos da Mata Atlântica. Dezenas de pesquisadores, entre profissionais contratados e alunos, trabalharam com esse material. A gente publicou em torno de 120 trabalhos em 5 anos. A gente identificou 60 famílias de moscas e mosquitos, 350 gêneros, milhares de espécies e, às vezes aparece notícia no jornal, a gente acha até engraçado, descoberta uma espécie nova de roedor do Nordeste, descoberta uma nova espécie de ararinha no interior da Guiana Francesa. Os nossos resultados em entomologia, na parte de insetos, é um pouco diferente. Tem 1000 espécies novas, a gente já descreveu, a gente já publicou mais de 100 dessas espécies, tem 900 esperando na fila, sendo que os mecanismos de amostragem das várias áreas de endemismo ainda foi insuficiente. Existe uma enorme diversidade ainda não coletada, só de mosca e mosquito, que é o que nos cabe no latifúndio da sistemática, da zoologia, são os moscos e mosquitos. Mais importante do que os números são as implicações em termos de distribuição dessa fauna no espaço geográfico brasileiro. Então, do Rio Doce até João Pessoa, se estende até um pouquinho ao norte de Natal, as espécies são basicamente as mesmas. A gente coleta no sul da Bahia um certo gênero de um mosquitinho cuja larva come fungo, e essa mesma espécie encontrada no extremo norte da Mata Atlântica. Então a gente chama isso de uma área de endemismo, porque essas espécies não ocorrem nem na Amazônia, nem no resto da Mata Atlântica, nem um pouco no Cerrado, etc. Essa é uma das áreas que a gente identificou. Uma outra área é essa área de clima temperado, norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a maior parte do Paraná, e as áreas de montanha do estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, coletam material em Gramado, e essa mesma espécie é coletada perto de Brasília, nas áreas altas de Minas Gerais. Essa é uma área complexa. Se vocês lembrarem de Araucária, hoje em dia Araucária também, as populações regionais de Araucária foram extintas no Rio de Janeiro, em uma parte de Minas Gerais, no estado de São Paulo. Campos do Jordão tem algumas unidades de conservação com araucárias, mas essa daí é a distribuição de Araucária. Não só Araucária, mas de toda uma flora e uma fauna associada. Essa é a floresta atlântica mais famosa, árvores grandes na serra, copas enormes, emendadas, e muita chuva, e que não é a mesma da chamada floresta semidecídua, que é a nossa floresta do interior, um pouco mais acanhada do que sua prima litorânea, porque tem menos água. Na Serra do Mar tem muito mais orquídea, muito mais bromélia, muito mais samambaia, então é uma floresta mais robusta. Aqui tem menos água e, portanto, toda a flora epífita é mais acanhada. De vários dos gêneros que a gente estudou, de moscas e mosquitos, as espécies da Serra do Mar estão ausentes no interior. E as espécies do interior estão ausentes na Serra do Mar. E as espécies em cada uma delas estão ausentes na área temperada. Ou seja, a composição da floresta semidecídua é única. Muito bem, essa é uma das conclusões mais importantes do projeto, porque eis aí o estado de São Paulo com a área de floresta semidecídua. Eu sobrepus as unidades de conservação do estado de São Paulo, que são essas. Essas áreas em laranjinho clarinho são áreas de proteção ambiental, que são áreas genéricas que de fato não têm proteção. São áreas de interesse. As áreas em verde é que são as áreas protegidas.
quase tudo está concentrado na Serra do Mar. Serra do Mar é essa região alta, aqui é Campos do Jordão, e aqui é Serra do Japim, Jundiaí, etc. Não existe praticamente nada em todo o interior, com exceção. Aqui é Vassununga, que é uma área pequena. Essa é a única área relevante, o Pontal do Paranapanema, o Morro do Diabo, e umas 2 áreas pequenininhas, mais nada. Quando a gente falava, talvez 10 ou 20 anos atrás, agora temos uma grande quantidade de unidades de conservação na Mata Atlântica, foi um passo sensacional. Isso daí começou talvez com o governo Montoro, quando se criou uma política de conservação dessas áreas. A gente se sentia mais protegido. Só que biodiversidade é heterogeneamente distribuída no espaço. As espécies da Serra do Mar não estão no interior e, portanto, se passar o trator aqui, puser fogo e substituir por soja, cana ou milho ou qualquer outra coisa, laranja, essas unidades de conservação não vão proteger as espécies do interior. Esse é um risco que não se sabia que existia. Então, quando a gente consegue demonstrar que a composição específica da floresta semidecídua é distinta, tecnicamente uma área de endemismo separada, a gente expõe um fato extremamente grave de necessidade de conservação. Já é meio tarde, a extensão da perda de floresta atlântica no Brasil inteiro é altíssima, especialmente no interior, em que a topografia é mais plana. Por que essas áreas foram conservadas? Porque não vai botar trator para descer pirambeira ali na Serra do Mar. Mas essas áreas planas, de solo extremamente favorável no interior, elas já chegaram nesse estágio aqui. Tem algumas áreas particulares, ainda assim não muito grandes, preservadas. Mas a gente precisa de uma política estadual de conservação urgente da floresta semidecídua. Semana passada, no começo desta semana, apareceu uma notícia que o governo do estado de São Paulo criou um grupo de trabalho sobre unidades de conservação e acho que mais ameaçado do que na Indonésia, mais ameaçado do que no Nordeste, que era considerado hotspot, né, pelas grandes organizações não governamentais mundiais sobre conservação. A floresta semidecídua está num estado extremamente grave de conservação. E aí não é uma questão, digamos, de apelo emocional. É uma questão técnica de demonstração que essa diversidade do interior não está coberta. Então, em síntese, apesar de se falar cada vez mais em biodiversidade, isso é um tema ainda muito mal compreendido. Tem a educação ambiental como uma área promissora e necessária para tentar, Fernanda, atuar aí nessa interface. A base de conhecimento para a tomada de decisões é extremamente complicada, porque exige um esforço conjunto, articulado de dezenas de pesquisadores. Cada espécie não é um nome. Cada espécie tem um conjunto enorme de atributos genéticos, morfológicos, fisiológicos, citológicos, histológicos, bioquímicos, de distribuição espacial. E, portanto, para cada uma das milhões de espécies, para cada uma delas a gente tem uma enorme quantidade de informação. Então não é apenas uma matriz, uma lista, né? Ela é uma matriz complexa. Para cada espécie a gente tem uma enorme quantidade de dados. Portanto, talvez a gente possa pensar em 10 mil genes, mas é mais complicado do que isso. Vamos falar em 10 mil pontos de informação para cada uma das 5 ou 10 milhões de espécies. Isso é uma matriz extremamente complicada. E se a gente considerar que talvez 80% da biodiversidade ainda não é conhecida, em particular na América do Sul, nós temos aí um problema muito complicado. Não é só uma informação inócua, essa é uma das coisas bacanas dessa conferência, é mostrar que está cheio de implicações
muito importantes para a sociedade do conhecimento que emerge da organização do conhecimento de biodiversidade. Existe uma regionalização muito grande da biodiversidade. Eu falei um pouquinho da Mata Atlântica, floresta. Mas tem floresta amazônica, que é muito mais complicada do que a floresta atlântica. Existem os ambientes aquáticos, porque as bacias são todas fragmentadas, você muda de bacia, às vezes, não só nível de população, mas nível de espécies, existe mudança muito grande. Esses eventos geológicos nos últimos milhões de anos foram quebrando as bacias e gerando processos de fragmentação, gerando espécies diferentes. E a fauna do estado de São Paulo de peixes de água doce ela é muito rica. A gente está acostumado com bonito, né? Bonito tem aqueles peixes e tal. A fauna correlata do Pantanal no estado de São Paulo é mais bonita do que as de Bonito. As pirapotangas e tal são peixes mais vistosos. A única coisa é que nossos rios estão cheios de areia e barro e poluição. Então, a regionalização afeta também a fauna de água doce. E a gente precisa tentar chegar nos órgãos estaduais de conservação para cuidar dessa fauna no entorno aqui de Ribeirão. Ela cobre todo o interior do país. Do ponto de vista do Código Florestal, se fala em compensação ambiental. Compensação ambiental é compreensível. Eu vou destruir uma área, portanto, eu vou cuidar de outra. Então, o pessoal quer comprar terreno na Amazônia e compensar a destruição da floresta semidecídua com trechos da Amazônia. Para a Amazônia é ótimo, para a floresta semidecídua é um desastre. Esse é um dos pontos do Código Florestal que precisaria urgentemente de uma mudança do ponto de vista conceitual, mas também porque a implicação é a perda dessa diversidade da floresta semidecídua. Nós estamos no interior do estado de São Paulo, nós estamos em Ribeirão Preto e, portanto, essa é a parte da biodiversidade que mais nos afeta. Por isso que eu resolvi colocar um pouco mais de ênfase na floresta semidecídua, embora essa mesma discussão ela se aplica a qualquer uma das unidades de endemismo que a gente tem no país. Muito bem, queria agradecer a atenção de vocês. Eu dei uma pincelada geral, sem aprofundar tecnicamente nenhuma das áreas, mas a gente tem a base para uma discussão, Bafa, agora sobre implicações. Agradecer o professor Dalton e vamos passar a parte de discussão, então. Quem tem alguma pergunta a fazer? O Dalton, esses dias tem aparecido algumas notícias, né, sobre a questão do aquecimento global, né, vozes discordantes. A primeira vez que eu ouvi isso foi daquele ex-reitor da UNB físico, né, o Azevedo, que como era um cara extremamente reacionário, eu já descartei. Falei, não, esse cara está maluco, né, não vou acreditar no que ele está falando. Mas aí, mais recentemente, eu vi um cara como o Freeman Dyson, que é um sujeito respeitado na comunidade. Depois um outro prêmio Nobel, Ivan Gayavar, que também saiu da Sociedade Americana de Física, questionando essa questão do modelo. Quer dizer, o que você tem a falar sobre isso aí? O que você poderia trazer de... A área de conservação ela é muito complicada, né, porque ela envolve uma base de dados muito grande e diferentes approaches, né? A minha área não é a área de modelo matemático. Eu sei que existem comentários muito sérios sobre problemas na construção desses modelos. Então, primeiro, aquecimento global não é um problema novo. O professor Sérgio Mascarenhas andou estudando aí a questão de indícios de vulcanismo afetando a evolução biológica, a taxa de mutação. Isso aconteceu inúmeras vezes nos 3,8 bilhões de anos. Então, a gente já teve picos de aquecimento não humano da atmosfera, do planeta.
cada vez que isso acontece, a biota muda globalmente. Extingue um monte de coisa, isso abre espaço para surgir outras coisas. Então, tem gente que acha que, inclusive, que extinção não é um problema. Conheço paleontólogos acostumados com a ideia de extinção, para eles a extinção não é um problema. Mas a pergunta é se os modelos matemáticos são confiáveis ou não. Acho que existe um jogo de interesses pesadíssimo. É inegável que a atividade humana provocou um aumento, uma mudança na composição da atmosfera, tanto em termos de redução de O3, né, na camada de ozônio, quanto de aumento de gás carbônico, que isso tem um efeito, na minha opinião, a questão de, primeiro, quantificar esse efeito e saber que implicações. Porque vai ter um derretimento de gelo polar, independentemente da causa. Se tiver aumento de temperatura, derrete o gelo polar, os oceanos aumentam e vai ter um impacto muito grande. Historicamente, tem oscilação do nível do mar por derretimento de calota polar de até 100 ou 200 metros. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, a cidade de Manaus, lá no meio da Amazônia, está a 50 metros de altitude em relação ao nível do mar. Isso mostra que a oscilação do nível do mar é uma coisa complicada. Mas eu acho que é cedo. Cedo para a gente dizer se os modelos estão certos em termos do grau de impacto da atividade humana sobre a temperatura. Porque, na verdade, o que pode estar havendo, que é razoável a discussão, é uma ação natural, concomitante à ação humana, e talvez essa seja maior ou não. Ainda assim, isso não é uma justificativa que a gente pode atuar à vontade, porque se está tendo um aquecimento global por razões naturais, a ação humana só faz acelerar. Então, nem toda discussão sobre a qualidade do modelo deveria resultar numa irresponsabilidade em relação à liberação total de atividade industrial despreocupada. Então, eu acho que a discussão é importante, mas ela é complexa, né? Até porque os modelos matemáticos são muito difíceis, né? Número de variáveis e tal. Outra pergunta é a seguinte: quando você coloca esse cenário do número de espécies, né, a quantidade de novas espécies que vão sendo descobertas, a pergunta é: será que um dia vai se conseguir? Porque você tem um processo em movimento, quer dizer, você tem novas espécies aparecendo, etc. Isso é uma coisa que existe uma. Qual vai ser a data para você poder, ou para os biólogos poderem sistematizar tudo? Tem uma data prevista? Faz como o Paulo tem uma questão da importância dessa área de ciência e, portanto, do investimento nessa área e, inclusive, na contratação de profissionais. Como a área de taxonomia passou a ser vista como uma coisa de museu velho empoeirado, em muitos países se eliminaram os pesquisadores dessas áreas. Elas acabaram. O Brasil provavelmente é o país com maior volume de produção em conhecimento de biodiversidade. A revista mais importante de zoologia do mundo se chama Zootaxa. Ela publica 30 mil páginas por ano. E o Brasil é o país que tem mais autores e proporcionalmente, o número absoluto de trabalhos compete com os Estados Unidos, sendo que a diferença de PIB, de tamanho de população e tal. Então, o Brasil é o país mais importante porque manteve os pesquisadores nessas áreas, nas universidades. Existe uma conta sobre a velocidade de publicação da descrição das espécies e a velocidade de extinção. E a conta não bate, né? Muitas espécies vão desaparecer antes delas serem descobertas. A gente demorou 250 anos para descrever 20%, então a conta não fecha. Mas não do ponto de vista evolutivo. Uma espécie demora 1 milhão de anos para aparecer e, portanto, não é essa escala de tempo que a gente está envolvido. A questão é só destruição dos ambientes e da nossa capacidade de descrever. Nós estamos fazendo o nosso melhor.
apesar da gente ter que mandar e-mail e trabalhar de contínuo na universidade, a gente também consegue fazer pesquisa, né? e descrever um pouco das espécies. Você fala do museu, né? Esse museu é um projeto? É um projeto, um projeto, não só uma ideia. A gente tem um estudo arquitetônico para o museu. A gente tem o programa da exposição pública, ele está bastante desenvolvido, detalhado já com as várias sub-áreas. Tem 3 eixos, um eixo do tempo, um eixo da diversidade de formas, que é a própria filogenia, e um eixo do espaço, que são os biomas, para ter uma pequena floresta atlântica com aves, com insetos, com aranhas, com lagartos, e um aquário de água doce gigante com a fauna do estado de São Paulo, desses que tem em vários lugares no mundo, você consegue passar embaixo e ver os peixes nadando, e um aquário marinho, de fauna marinha. Então, tem um custo estimado de 120 milhões de reais para estrutura física e exposição pública. E é um custo, acho que modesto. O Museu de São Francisco custou $500 bilhão, no momento que os Estados Unidos estavam melhor economicamente, e Xangai vai fazer um museu de história natural agora, vai custar $7 bilhões. Então, um museu de 120 é razoável. A ideia de localização dentro do campus era para ser entre a Avenida Bandeirantes e o lago, ali entre a creche e os vertebrados. Mas aí o reitor pediu que fosse junto ao novo centro de convenções aqui atrás, centro de convenções aqui atrás, perto da Padre Marquete, não, como é que chama? Catão roxo com a coronel camisão. A gente fez um pedido para a FINEP de 6 milhões, foi aprovado na USP, negado na FINEP, e a gente entrou com recurso, está esperando resposta. Mas o prédio de pesquisa, que custaria 6 milhões, é o mais barato de todos. Se a gente conseguir recursos em Brasília, através de deputados, o Ministério da Ciência e Tecnologia, acho que o Brasil hoje tem dinheiro para construir um museu como esse. Ele tem um alto impacto educacional, social, regional. O pessoal sai de Goiânia para ir no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. Então, se a gente tivesse um museu como esse, em Ribeirão, ele com certeza ia nuclear todo um público no entorno, no estado de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. Então, acho que ele tem visibilidade suficiente e impacto educacional suficiente para atrair interesse federal. Talvez estadual. Não sei se o governo do estado de São Paulo financiaria um museu como esse. Mas não é um custo exagerado e um impacto extremamente alto. A imprensa de Ribeirão está interessadíssima, tem saído praticamente toda semana matéria nova sobre essa atividade nossa, né, de conservação do museu e de biodiversidade. Então existe muito interesse, pelo menos em nível local. Alexandre, Dalton, em relação a essa questão do sistema, né, existem modelagem matemática já feita? Eu penso, lembrei do Alexandre em relação a isso, quer dizer, tratar isso como um sistema, aplicar regras aí de caos, toda essa coisa, quer dizer, como é que é essa parte? Eu gosto dessa área, eu andei até falando de tentar desenvolver uns modelos matemáticos para prever a simetria do sistema, com fragmentação aleatória no espaço, que vai gerar áreas de tamanhos diferentes, que são subdivididas ulteriormente. Só que tem essa dificuldade de interface entre a biologia e a matemática, em termos de linguagem, e até em termos de oportunidade, né? Mas eu já andei conversando um pouco sobre modelagem matemática. A maior parte da modelagem em evolução ela é feita em outro nível, não no sistema, mas em atributos do sistema, o que não explica evolução.
Tem uma tentativa de explicar a evolução por modelagem de proteínas e tal, mas isso não é causalidade, isso modela a mudança e não a fragmentação. Agora, essa questão da dificuldade aí com a matemática, com as exatas, de onde vem o problema? Porque eu, quando vim para cá, em 1981, fui contratado como docente aqui. E eu me lembro que os alunos de biologia, eles faziam vários semestres com matemática, estatística e física. O conteúdo de física, eu me lembro que nós tínhamos, acho que uns 20 créditos na biologia. E a biologia, então, foi fazendo várias reformas curriculares e tirando a física, tirando a física, tirando a física. Então, hoje, nós temos uma disciplina que chama Fundamentos de Física e Matemática, que dá conta de toda essa questão de matemática e física introdutória, 4 créditos. Depois mais uma de 4 créditos de biofísica e física. E uma de estatística, né? 2, mas agora estão fazendo uma reforma, vão tirar mais ainda. Quer dizer, eu não entendo, porque eu vi há alguns anos atrás, você deve ter acompanhado isso, a presidente da National Science Foundation foi uma bióloga. E todo mundo achou que ela ia abrir as burras para coisa tradicional de biologia. Ela falou, não, a gente tem que investir na parte de exatas, trazer esse pessoal para cá, recurso computacional, etc. Né? E aqui a gente vê um movimento, às vezes, que está num sentido oposto ao que se vê por aí. Não estou querendo dizer que não deveriam ter havido mudança no currículo de biologia, etc. Mas é um fato esse daí, quer dizer, de que a área de exatas está sendo tirada do cenário. Como eu fui melhor em matemática e em física no vestibular do que em biologia, e gosto de matemática e física, eu sempre fui muito favorável a que os biólogos tivessem uma fundamentação muito robusta nessa área. Mas isso é uma questão de cultura. E a cultura, como a biodiversidade se aplica à cultura também, ela é regionalizada. Então nós temos áreas em que o caldo da cultura médio é mais pró-exatas ou mais afastado. Eu acho uma lástima. Um dos melhores modelos de formação de biólogo que eu conheço é da Universidade Federal do ABC, em que entram engenheiros, físicos, matemáticos, biólogos, todo mundo junto. A definição é posterior, o pessoal fica desesperado, né, professores e alunos. Mas eles estão formando biólogos com uma base em álgebra, cálculo e modelagem muito maior do que qualquer outro biólogo. Então daí vão sair biólogos com uma nova visão. Mas tem um problema de ser capaz de vender a linguagem formal, matemática, para biólogos. Isso não é uma coisa trivial. Por causa da cultura, você tem que demonstrar que aquela linguagem formal ela descreve o fenômeno biológico. E isso não é uma coisa muito simples. Isso eu acho que também atrapalhou um pouco a comunicação entre os dois lados. Oi, Dalton. Deixa eu te perguntar, você falou que compensação, como bióloga, eu sei que não é a melhor maneira de se preservar. Na sua opinião, qual seria assim, a melhor maneira de se preservar ou de tentar preservar a parte da biodiversidade, já que seria impossível a gente parar tudo, parar o desenvolvimento e tudo, e falar, não, vamos ficar do jeito que está e conservar como está. Qual você acha que seria o melhor caminho, as melhores formas, talvez? O que eu tinha comentado é que a compensação ambiental fora da bacia ou da microbacia é que é ruim. A compensação dentro da bacia ou dentro da área de endemismo, se a gente for pensar em floresta, ela é muito positiva. Eu tenho um fragmento pequeno de mata aqui, que geneticamente as populações pequenas elas colapsam por conta de endocruzamento. Abaixo de uma certa dimensão, não adianta nem preservar. Então é mais vantagem ceder uma pequena área ruim e acrescentar essa mesma área numa reserva maior do que ficar se esforçando para manter fragmentos muito pequenos de floresta. Então a compensação ambiental ela é muito importante, ela seria um mecanismo excelente, desde que executada na mesma área de endemismo.
O Ministério Público tem defendido a ideia de microbacia. Eu acho que essa é uma ideia boa, porque a microbacia, no final das contas, vai atender a questão da floresta, é menor do que uma unidade de endemismo de floresta, mas ela resolve também o problema da diversidade de água doce. Eu acho que o Código Florestal anterior não é o ideal, mas ele era bom o suficiente. Tem pontualmente algumas coisas que poderiam ser melhoradas, mas não precisava de ter feito uma reforma como foi feita. E na reforma, né, aproveitou, abre a porteira, passa a boiada inteira. A votação na Câmara dos Deputados foi uma vergonha. Uma coisa de ter vergonha, o nível das discussões, a legislação brasileira de conservação é considerada uma das melhores do mundo, e esse é um patrimônio, não só o patrimônio biológico foi ameaçado, o patrimônio jurídico brasileiro foi ameaçado. Então, em termos de solução, de compromisso, eu acho que o Código Florestal anterior não é o ideal, mas ele era bom o suficiente para que a gente conseguisse, né? 20% da área aqui no Sudeste, 20% é muito pouco, mas estaria de bom tamanho se fosse seguido. Mas a gente ainda não está resolvido esse problema, mas estamos perto de ter uma derrota. Em relação a essa questão da conservação, não tem que pensar em grana. Quer dizer, de alguma maneira a pessoa se sentir remunerada financeiramente. Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo há pouco tempo atrás. Eu recebi um pesquisador alemão aqui. E ele veio para Ribeirão Preto achando que ia ver selva, né? Queria ver a natureza, né? Chegou aqui, ficamos trabalhando aí 2 semanas no laboratório que nem louco, né? E quando viu aquele mapa, né? Queria ver alguma coisa natural. E eu me lembrei que eu tinha ido uma vez a Delfinópolis. Então, chegava na cidade lá de Delfinópolis, depois ia até aquelas cachoeiras, tem um nome de Paraíso, acho que chama, né? Ia naquele lugar. Bom, falei, vou levar o cara lá, né? Aí cheguei em Delfinópolis, pegamos lá um guia, fomos até lá. Foi impressionante que foi cana até a porta do Paraíso, era cana dos dois lados. Os caras tinham acabado, eu tinha ido antes, não tinha acontecido isso, aí eles acabaram com a cana, com a mata, com o cerrado todo. A cana vem até a estrada, e aí você chega lá naquela pirambeira, como você falou, né, para subir ali o trator não sobe, então não plantaram cana ali. Mas é de uma burrice, porque o cara destruiu. O cara ficava olhando para um lado, para o outro, falando, né, que vai me levar, né? No canavial já tinha lá, não precisava trazer aqui, né? Andar 200, 300 quilômetros para chegar lá. E aí, bom, aí depois entrar naquele refúgio, ficou um refúgio ali, mas aquilo vai ter um impacto. Uma hora aquilo vai começar a desaparecer, quer dizer, o bicho não vai chegar mais lá, não vai... Então acho que teria que, no fundo a sociedade, né, vive... Como você falou, alguém quer lucrar alguma coisa, vai ter que pagar um preço para isso aí. Eu não sei como é que... Talvez o André, que é da área de economia e administração, tenha uma ideia milagrosa. Para não vir, curto prazo de poucas pessoas também, né, geralmente. Algumas normas e tal. Então,
entre os setores não relacionais, havia certo conflito. Porque alguns países na remuneração da terra conservada. Na década de 60, ele não cortava, era porque pagava mais imposto. Então, passa pela parte da esfera econômica, a China de soluções econômicas, mas o tratamento precisa ser um tratamento inteligente. O sujeito tem uma corporação, está relacionado com commodities, e dizer, não, a minha corporação vai crescer 8% no ano que vem, então vamos cortar 50% da mata que sobrou e vamos botar cana ou milho e tal. Então, a pressão econômica de curtíssimo prazo é que acaba forçando essas decisões. Na discussão do código, eles falam, coitadinho do proprietário de terra que tem maçã em Santa Catarina, não pode. Conversa mole. Usaram os pequenos proprietários para justificar uma mudança de legislação que só beneficia, no final das contas, os grandes. Então é falta de inteligência de médio e longo prazo. O tipo da agricultura também é uma agricultura de escala, né? Esse tipo de agricultura que é um pouco isso, né? Ele é o tipo de agricultura de escala. E também numa discussão que já houve aqui, Bafa, que assim, é possível tirar a atividade econômica de dentro da floresta, né? Então, e a atividade econômica não só extrativista, mas de uso intensivo de tecnologia. Essa biodiversidade ela traz possibilidades não só de pesquisa, mas possibilidades de você descobrir produtos, tá certo, para a humanidade que você possa usufruir usufruir desses produtos sustentavelmente, sem destruir nada, né? O problema é que é o tipo de agricultura que a gente tem é uma agricultura de escala. Então, assim, para pagar a grande máquina, para pagar o transporte para até a usina de cana, precisa ser absolutamente regionalizada e não pode ser dispersa ou de pequena agricultura, que é mais compatível com unidade de preservação, né? Bem, mais alguma pergunta? Senão eu queria, então, mais uma vez agradecer ao professor Dalton, pedir uma salva de palmas para ele. E a gente tem um cafezinho aqui com os biscoitinhos, a gente pode continuar conversando sobre isso e se familiarizar um pouco. Obrigado, hein?